estado de bem-estar social. Nos módulos anteriores, percorremos o liberalismo econômico, com sua defesa integral das relações socioeconômicas capitalistas e as ideias socialistas, com ênfase na necessidade de substituição do capitalismo por uma sociedade verdadeiramente igualitária. De acordo com a perspectiva econômica liberal, a lei da oferta e procura assegura o melhor uso dos investimentos de capital e das ambições econômicas individuais, promovendo o desenvolvimento do capitalismo com benefícios para o conjunto da sociedade. Sendo assim, intervenções externas no mercado não seriam apenas dispensáveis, mas também prejudiciais, razão pela qual deveriam ser descartadas. Segundo essa compreensão, deve vigorar plenamente o livre mercado. Em sentido inverso, as ideias socialistas, que se expandem com o intitulado socialismo científico de Karl Marx, afirmam que a realidade capitalista se caracteriza pela desumanização das relações sociais, pela exploração dos trabalhadores assalariados e pela pobreza ou miséria de parte significativa da população. Conforme essa concepção, não há soluções para esses problemas no interior do capitalismo, sendo preciso, por esse motivo, ultrapassá-lo mediante a construção de uma sociedade socialista. Entre essas visões extremas, desenvolvem-se noções intermediárias, que rejeitam tanto a confiança absoluta na economia capitalista quanto a ideia de revolução socialista. Os defensores dessas concepções declaram que o livre mercado realmente produz crises econômicas e injustiças sociais. Por outro lado, entendem que a propriedade privada dos meios de produção e os empreendimentos econômicos orientados pelo lucro asseguram a liberdade individual e estimulam a produção de riquezas. Baseado nessas observações, entendem que é imprescindível que o Estado interfira nas relações capitalistas, corrigindo seus desajustes e promovendo a redução da desigualdade social. Essa tese, segundo a qual são necessárias ações estatais sistemáticas para humanizar o capitalismo, encontra sua formulação mais consistente no projeto de Estado Bem-Estar Social. A recusa ao liberalismo. Historicamente, o projeto de Estado de Bem-Estar Social se fortalece no decorrer do século XX, especialmente com as acentuadas crises econômicas e sociais do capitalismo. Exemplo dessas crises é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 24 de outubro de 1929, com sua repercussão profundamente negativa no capitalismo mundial. Quais são as raízes desse fenômeno histórico? Nos primeiros anos do século XX, a economia dos Estados Unidos assume posição central no capitalismo internacional, já que eram tempos de prosperidade. Regidas por princípios do liberalismo econômico, a economia estadunidense experimenta notável crescimento, com avanços tecnológicos, diversificação da produção industrial e ampliação do consumo. Nos anos 20 do mesmo século, porém, anuncia-se a grave crise com especulações no mercado financeiro e, sobretudo, com o descompasso entre o aumento da capacidade produtiva e o baixo nível de emprego. O livre mercado, sob a lei da oferta e procura, conduz à situação crítica de 1929, milhões de ações de empresas não encontram compradores na Bolsa de Valores de Nova York. Por que isso acontece? Dito de forma resumida, trata-se de uma crise geral de superprodução, quer dizer, a oferta de mercadorias ultrapassa demais a procura, ou seja, a produção econômica é muito superior à capacidade de a sociedade consumir as mercadorias disponíveis. Esse processo resulta na Grande Depressão da economia estadunidense, falência generalizada de empresas, paralisação de atividades econômicas e disparada do desemprego. Além disso, a grave crise socioeconômica não se limita às fronteiras geográficas norte-americanas, atinge diferentes regiões do mundo capitalista. A Grande Depressão capitalista abala a confiança nos mecanismos do livre mercado.
Nota-se que a seguinte crítica ao capitalismo liberal, orientado unicamente pela busca do lucro, os empreendimentos capitalistas não se realizam na ausência dessa perspectiva, ainda que essa atitude implique sérios prejuízos sociais. Em outras palavras, o capitalismo, em sua forma pura, além de estar sujeito a crises econômicas profundas, não propicia boas condições de vida para todas as pessoas. Ao contrário, problemas sociais são gerados e acentuados pela lógica das ações econômicas. Nesse contexto, adquirem expressão e prestígio as ideias que defendem formas de intervenção do Estado no capitalismo, regidas pelo propósitos de evitar suas crises ou, pelo menos, de diminuir seus efeitos nocivos para a economia e a sociedade e de reduzir a desigualdade social engendrada pelo mercado. Medidas dessa natureza verificam-se, por exemplo, nos EUA, na década de 1930, e em países europeus após a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Estado de bem-estar social e capitalismo. O estado de bem-estar social rejeita tanto o liberalismo econômico quanto a proposta de substituição revolucionária do capitalismo pelo socialismo. Sob seu prisma, a economia capitalista é imprescindível para a geração de riquezas e para a preservação dos direitos individuais. Entretanto, o capitalismo por si mesmo é suscetível a crises prolongadas e produz injustiças sociais como a pobreza e a miséria. Sendo assim, é necessária a interferência corretiva do Estado para assegurar a estabilidade econômica e a extensão de seus benefícios para o conjunto da sociedade. No âmbito econômico, o estado de bem-estar social se caracteriza por investimentos públicos em setores estratégicos para o desenvolvimento das atividades econômicas, como o sistema de transporte e geração de energia. Pelo direcionamento das articulações econômicas do país com o mundo, pela atuação de empresas estatais em setores estratégicos da economia e pela regulamentação das relações entre empresários capitalistas e trabalhadores assalariados. Essas interferências estatais na economia capitalista orientam-se para assegurar igualdade de oportunidades e direitos sociais para todos os cidadãos, associados a um vasto sistema de proteção social e serviços públicos. De maneira geral, as políticas do estado de bem-estar social formam um vasto leque de procedimentos que visam a distribuição de renda e a redução da desigualdade social. Mesmo que, sob o ponto de vista histórico, existam diferenças consideráveis entre os países que, em algum momento, implantaram ações sociopolíticas dessa natureza. Podemos identificar como algumas das medidas teoricamente destinadas à promoção de bem-estar social, organização de sistemas públicos de saúde e de educação de alcance universal, políticas habitacionais para os segmentos da população com menores recursos financeiros, leis de proteção ao trabalhador assalariado, assistência financeira aos desempregados, taxações sobre fortunas e sua reversão para diversas políticas de caráter social redistributivo. A teoria trabalhada até aqui comporta variações internas que não foram examinadas. Por exemplo, há pensadores do liberalismo econômico que defendem a aplicação de determinadas políticas sociais. Defensores do socialismo que admitem a preservação do mercado capitalista e teóricos do estado de bem-estar social que declaram que as interferências estatais na regulação da economia podem ser praticadas com bastante flexibilidade.